O som das águas do rio Solimões batia suavemente contra o casco da pequena embarcação, que deslizava na madrugada silenciosa de março de 2022. A névoa matinal ainda cobria a superfície escura do rio, criando uma cortina natural que ocultava os movimentos daqueles que preferiam navegar nas sombras. Era neste cenário aparentemente pacífico que começaria uma das mais complexas investigações sobre o desaparecimento de pessoas ligadas ao narcotráfico na Amazônia, envolvendo o Comando Vermelho e suas rotas fluviais pelos rios Solimões e Amazonas. Carlos Eduardo Santos, de 28 anos, conhecido nas comunidades ribeirinhas como Carlinhos da Lancha, havia sumido sem deixar rastros após aceitar um trabalho suspeito de transporte fluvial. Natural de Manacapuru, no interior do Amazonas, ele era piloteiro experiente que conhecia cada curva, cada banco de areia e cada comunidade ao longo dos rios. Sua família jamais imaginaria que aquele conhecimento íntimo das águas amazônicas se tornaria tanto sua salvação quanto sua perdição. Se você está acompanhando esta investigação, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe desta história real. Nos comentários, conte de onde você está assistindo. É sempre emocionante saber que nossa comunidade se estende por todo o Brasil e além. Agora, vamos mergulhar nos mistérios das águas amazônicas. A última vez que Carlinhos foi visto aconteceu numa manhã de terça-feira, quando atracou sua voadeira no porto flutuante da cidade de Tefé. Vestia uma camiseta desbotada do Flamengo, bermuda jeans e chinelos havaianas, o uniforme típico dos ribeirinhos. Seus olhos castanhos demonstravam uma preocupação que não passara despercebida por Dona Raimunda, proprietária de um pequeno comércio no porto. Ela o conhecia desde criança e notou que algo estava diferente naquele dia. Ele chegou meio calado, sabe? Não era o Carlinhos de sempre, que sempre dava risada e conversava com todo mundo. Recordaria Dona Raimunda meses depois, suas mãos calejadas, tremulando ligeiramente enquanto servia açaí numa tigela de cuia. O cheiro do peixe assado misturado ao aroma de farinha de mandioca pairava no ar abafado do mercado, criando aquela atmosfera única dos portos amazônicos. O trabalho que Carlinhos havia aceitado envolvia o transporte de mercadoria especial de Tabatinga até Manaus, uma viagem que normalmente levava cerca de uma semana navegando pelos rios Solimões e Amazonas. O valor oferecido era tentador, R$ 15.000, quantia que representava quase um ano de trabalho honesto, transportando passageiros e pequenas cargas pelas comunidades ribeirinhas. Para um homem que sustentava a esposa grávida e 2 filhos pequenos, a proposta soava como a solução para todos os problemas financeiros. Maria das Graças, esposa de Carlinhos, lembrava perfeitamente da conversa que tiveram na noite anterior ao desaparecimento. Sentados na varanda de madeira de sua casa simples, construída sobre palafitas às margens do rio Solimões, eles observavam os últimos raios de sol se refletindo nas águas barrentas enquanto discutiam o futuro da família. Ele estava nervoso, eu percebi na hora. Contaria Maria das Graças, suas lágrimas misturando-se com o suor do calor amazônico. Disse que era um serviço diferente, que ia pagar muito bem, mas que eu não podia fazer perguntas. Pediu para eu confiar nele, que em uma semana estaríamos livres das dívidas. Sua voz embargada ecoava pela casa vazia, onde os brinquedos dos filhos ainda estavam espalhados pelo chão de madeira crua. O último contato de Carlinhos com a família aconteceu através de uma ligação de telefone público em Benjamin Constant, pequena cidade na fronteira com o Peru e a Colômbia. Era uma quinta-feira, 2 dias após sua partida de Tefé.
A conexão estava ruim, cortando constantemente, mas Maria das Graças conseguiu entender que ele estava bem e que chegaria em Manaus no fim de semana. Depois dessa ligação, o silêncio. As águas dos Solimões guardam segredos que poucos conhecem. Para quem navega por essas rotas, cada ilha, cada Paraná e cada ressaca tem um nome, uma história, um significado. Carlinhos conhecia esses segredos como poucos, habilidade que o tornava valioso para aqueles que precisavam mover mercadorias sem chamar a atenção das autoridades. O rio Solimões, que nasce no Peru e se transforma no rio Amazonas após o encontro das águas em Manaus, sempre foi uma rota natural para contrabandistas desde os tempos coloniais. Quando Maria das Graças procurou a polícia em Tefé na segunda-feira seguinte, o delegado Marcelo Ferreira já havia ouvido histórias similares outras vezes. Homens jovens, experientes navegadores, que aceitavam trabalhos bem pagos e desapareciam nas águas infinitas da Amazônia. O padrão se repetia com frequência suficiente para que as autoridades soubessem que estavam lidando com algo maior do que simples acidentes fluviais. Esses rios são como veias abertas, explicaria o delegado Ferreira, um homem de 45 anos que havia passado os últimos 15 trabalhando na região. Por eles passa de tudo, gente honesta, mercadoria legal, mas também drogas, armas, pessoas que não deveriam estar ali. E quando alguém some nessas águas, é como procurar agulha em palheiro do tamanho do oceano. A investigação inicial revelou que Carlinhos não era o único piloteiro desaparecido na região nos últimos meses. Pelo menos 4 outros navegadores haviam sumido em circunstâncias similares entre dezembro de 2021 e março de 2022. Todos eram experientes. Todos haviam aceito trabalhos bem remunerados, todos tinham desaparecido na mesma rota que liga Tabatinga a Manaus. O padrão era claro demais para ser coincidência. As primeiras pistas surgiram através de conversas sussurradas nos portos e mercados ribeirinhos. O mundo das águas amazônicas funciona como uma rede de informações, onde os segredos, por mais bem guardados que sejam, acabam emergindo como troncos que sobem à superfície após uma enchente. Dona Socorro, uma comerciante de 60 anos que vendia produtos regionais no porto de Coari, foi a primeira a mencionar os homens de fora, que vinham contratando piloteiros para serviços especiais. Eles chegavam sempre de madrugada, sussurrava Dona Socorro, seus olhos atentos, verificando se ninguém mais estava ouvindo. Eram diferentes da nossa gente, falavam com sotaque de cidade grande, usavam roupas caras demais para quem anda de barco. Sempre procuravam os pilotos mais experientes, ofereciam dinheiro que nossa gente nunca viu na vida. Os homens de fora, mencionados por Dona Socorro, eram descritos de forma consistente por várias pessoas ao longo da rota fluvial. Sempre em duplas, sempre vestindo roupas escuras, sempre pagando em dinheiro vivo e sempre fazendo as mesmas perguntas. Quem conhecia melhor os rios, quem sabia navegar de noite, quem não tinha medo de águas perigosas. O padrão de recrutamento era sistemático e profissional. A primeira grande pista sobre a organização por trás dos desaparecimentos veio através de João da Silva, um pescador de 52 anos que vivia numa comunidade isolada às margens do rio Japurá, afluente dos Solimões. João havia presenciado uma cena que o marcaria para sempre numa noite de lua nova, em fevereiro de 2022. Eu estava voltando da pescada, era bem tarde, quase 2 da manhã, relataria João, suas mãos ainda tremendo meses depois do ocorrido. Vi 2 lanchas grandes descendo o rio, muito rápidas, com os motores bem baixinhos para não fazer barulho. Quando passaram perto de mim, consegui ver que tinha muito homem armado dentro, e no meio deles reconheci o Zé Maria, um piloteiro de Jutaí que tinha sumido semana antes.
O testemunho de João era perturbador não apenas pelo que ele havia visto, mas pelo que acontecera depois. No dia seguinte ao avistamento das lanchas, homens armados visitaram sua comunidade fazendo perguntas sobre quem poderia ter visto algo na noite anterior. A mensagem era clara, o silêncio não era opcional, era questão de sobrevivência. As investigações do delegado Ferreira começaram a revelar uma operação complexa que usava as águas amazônicas como corredor para o tráfico de drogas em larga escala. O Comando Vermelho, facção criminosa com origem no Rio de Janeiro, havia expandido suas operações para a Amazônia, aproveitando-se da vastidão dos rios e da dificuldade de fiscalização para criar uma rota segura de escoamento de cocaína que vinha dos países vizinhos. A estratégia era sofisticada. Piloteiros locais eram recrutados para pequenos trechos da viagem, nunca conhecendo a operação completa. Cada um transportava a carga por algumas horas, ou no máximo um dia, passando-a adiante para outro piloteiro em pontos de encontro previamente estabelecidos. Assim, se alguém fosse preso ou decidisse falar, o conhecimento sobre a operação seria limitado. Mas algo havia dado errado no sistema. Os piloteiros estavam desaparecendo e não por conta própria. Alguém estava eliminando as pontas soltas, silenciando definitivamente aqueles que poderiam comprometer a operação. Carlinhos e os outros haviam se tornado peças dispensáveis num jogo muito maior e mais perigoso do que imaginavam quando aceitaram o trabalho. A descoberta de que Carlinhos estava vivo veio através de uma fonte inesperada. Padre Antônio, um missionário que há 30 anos trabalhava com as comunidades ribeirinhas, recebeu uma mensagem através da rede informal de comunicação que conecta as comunidades mais isoladas da Amazônia. Alguém havia visto um homem correspondendo à descrição de Carlinhos numa comunidade remota no Alto Rio Purus, afluente do Amazonas. A notícia chegou até mim através de uma benzedeira de uma comunidade indígena, explicaria Padre Antônio. Um homem magro de cabelos grisalhos que dedicara sua vida a cuidar dos esquecidos da floresta. Ela disse que um homem ferido havia chegado à comunidade há algumas semanas, delirando de febre e falando em nomes que não eram de lá. Quando descreveu o homem, soube imediatamente que poderia ser o Carlinhos. A comunidade onde Carlinhos havia sido encontrado ficava a 5 dias de viagem de barco de Tefé, numa região tão isolada que nem mesmo aparecia nos mapas oficiais. Habitada por cerca de 40 famílias ribeirinhas, a comunidade sobrevivia da pesca, agricultura de subsistência e coleta de produtos florestais. Era o tipo de lugar onde uma pessoa poderia desaparecer completamente do mundo civilizado. Maria das Graças não conseguia conter a esperança quando soube da possível localização do marido, mas também sentia um medo profundo do que poderia encontrar. A viagem até a comunidade remota seria perigosa, cara e sem garantias. O delegado Ferreira tentou organizar uma operação oficial, mas a falta de recursos e a complexidade logística tornavam a missão praticamente impossível pelas vias oficiais. Foi então que surgiu uma iniciativa inesperada. Joaquim Pereira, um comerciante próspero de Tefé que havia conhecido Carlinhos desde criança, ofereceu-se para financiar e organizar uma expedição de resgate. Joaquim havia perdido um sobrinho em circunstâncias similares 2 anos antes e compreendia a dor desesperadora de uma família que não sabe o destino de um ente querido. Não podemos deixar esse povo sofrer sem fazer nada, declararia Joaquim, um homem robusto de 55 anos cuja generosidade era conhecida em toda a região. Se o Carlinhos está vivo e precisa de ajuda, vamos buscá-lo. E se não estiver, pelo menos a família vai ter certeza e poderá fazer o luto direito.
A expedição de resgate foi organizada com o cuidado de uma operação militar. Joaquim contratou 2 experientes piloteiros locais, comprou suprimentos para 2 semanas de viagem e conseguiu autorização informal das autoridades competentes. Maria das Graças insistiu em participar da expedição, apesar dos riscos, argumentando que seria a única pessoa capaz de identificar o marido com certeza absoluta. A viagem começou numa madrugada de junho de 2022, quando as águas dos rios estavam no período da seca e a navegação era mais segura. A pequena expedição consistia de 2 voadeiras carregadas com combustível, alimentos, medicamentos e equipamentos de comunicação via satélite. O plano era navegar durante o dia e descansar em comunidades conhecidas durante a noite, evitando as rotas principais, onde poderiam encontrar problemas. O primeiro dia de viagem transcorreu sem incidentes. Navegando pelo rio Solimões em direção ao Purus, a expedição passou por dezenas de comunidades ribeirinhas, ilhas desertas e praias arenosas que apareciam e desapareciam conforme o nível das águas. A imensidão da paisagem amazônica impressionava até mesmo aqueles que haviam nascido e crescido na região. Eram quilômetros e quilômetros de floresta densa, rios serpenteantes e um céu infinito que se estendia de horizonte a horizonte. Maria das Graças mantinha-se calada durante a maior parte da viagem, seus olhos fixos na linha do horizonte, como se pudesse vislumbrar o marido desaparecido através da força de sua vontade. Ocasionalmente, ela quebrava o silêncio para compartilhar memórias de Carlinhos, como ele havia aprendido a navegar com o pai ainda criança, como havia construído a primeira canoa com as próprias mãos, como conhecia cada som da floresta e podia prever o tempo apenas observando as nuvens. A entrada no rio Purus marcou o início da parte mais perigosa da viagem. As águas do Purus são mais traiçoeiras que as dos Solimões, cheias de troncos submersos, bancos de areia móveis e correntezas imprevisíveis. Os piloteiros precisavam de toda a sua experiência para navegar com segurança, especialmente porque estavam carregando peso extra e não podiam correr os riscos normais de uma viagem comum. No terceiro dia, a expedição encontrou os primeiros sinais de que estavam no caminho certo. Numa pequena comunidade chamada Santo Antônio do Purus, o cacique local confirmou que um homem ferido havia passado por ali algumas semanas antes, viajando em direção ao Alto Rio. O homem estava em estado delirante, falava coisas sem sentido sobre lanchas, homens armados e água vermelha de sangue. Ele ficou aqui 2 dias, contaria o cacique, um homem de 60 anos cuja palavra era respeitada por toda a região. Estava muito machucado, com ferimentos que pareciam de bala no ombro e na perna. Nossa pajé cuidou dele como pôde, mas ele não parava de repetir nomes de pessoas e lugares. Dizia que precisava avisar alguém sobre o perigo, que muita gente ia morrer se não parassem os homens das lanchas. O depoimento do cacique confirmava que Carlinhos havia sobrevivido ao que quer que tivesse acontecido com ele, mas também revelava que ele estava gravemente ferido e provavelmente traumatizado. A menção aos homens das lanchas corroborava as teorias do delegado Ferreira sobre a operação criminosa que usava os rios para transporte de drogas. Conforme a expedição avançava pelo Alto Purus, as comunidades tornavam-se menores e mais isoladas. Algumas eram habitadas apenas por 2 ou 3 famílias, outras eram apenas pontos de pouso temporário para pescadores e coletores. A comunicação com o mundo externo era praticamente inexistente, e as pessoas viviam num ritmo completamente diferente daquele das cidades ribeirinhas. Foi numa dessas comunidades microscópicas, chamada São Pedro das Águas Calmas,
que a expedição finalmente encontrou Carlinhos. Ele estava sentado na sombra de uma árvore de andiroba, olhando fixamente para o rio quando Maria das Graças o avistou. O homem que ela viu era uma sombra do marido que havia partido 2 meses antes. Magro, barbudo, com cicatrizes visíveis no ombro e uma expressão de quem havia visto horrores inimagináveis. O reencontro foi emocionante e devastador ao mesmo tempo. Carlinhos reconheceu imediatamente a esposa, mas custou a acreditar que ela estava realmente ali. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de vida, agora carregavam uma tristeza profunda que falava de traumas que levariam anos para serem superados, se é que um dia seriam. Eu achei que nunca mais ia ver vocês. Foram as primeiras palavras de Carlinhos para Maria das Graças, sua voz rouca de emoção e desuso. Achei que eles tinham matado vocês também, que tinham ido atrás da minha família. Suas mãos tremiam constantemente e ele se assustava com qualquer ruído inesperado, sintomas claros do trauma psicológico que havia sofrido. A história que Carlinhos contou nos dias seguintes revelou a extensão e a crueldade da operação criminosa que havia quase custado sua vida. O trabalho para o qual havia sido contratado era realmente o transporte de drogas. Mas não era uma operação isolada. Era parte de um esquema gigantesco que movia toneladas de cocaína pelos rios amazônicos todos os meses. Carlinhos havia sido levado até uma base de operações localizada numa ilha remota no meio do rio Solimões. A base era uma verdadeira fortaleza aquática, com barracões para armazenar drogas, oficinas para manutenção de embarcações, alojamentos para dezenas de homens armados e até mesmo uma pista de pouso para pequenos aviões. A operação era coordenada por membros do Comando Vermelho que haviam fugido do Rio de Janeiro e estabelecido um império criminal no coração da Amazônia. Era como uma cidade. Só que cidade do crime, descreveria Carlinhos, seus olhos ainda refletindo o horror do que havia presenciado. Tinha gente de todo lugar, do Rio, de São Paulo, da Colômbia, do Peru, todos armados até os dentes, todos falando de dinheiro, de território, de matar quem se metesse no caminho deles. O trabalho de Carlinhos seria transportar uma carga de cocaína da base até um ponto de encontro próximo a Manaus, onde outras pessoas assumiriam a mercadoria para o destino final, provavelmente Europa ou Estados Unidos. Era um trabalho que deveria durar apenas 2 dias, mas que se transformou num pesadelo quando Carlinhos testemunhou algo que não deveria ter visto. Na segunda noite em que estava na base, Carlinhos acordou com barulho de discussão e saiu do alojamento para investigar. O que viu o marcaria para sempre. 2 outros piloteiros que haviam sido contratados para trabalhos similares estavam sendo executados a tiros numa espécie de julgamento sumário. O crime deles havia sido tentar guardar uma pequena quantidade de droga para vender por conta própria. Eles mataram os 2 na minha frente, contaria Carlinhos, suas mãos tremendo incontrolavelmente. Depois jogaram os corpos no rio e falaram que isso ia acontecer com qualquer um que tentasse ser esperto. Foi quando eu entendi que a gente não era parceiro deles, era só ferramenta descartável. Percebendo que sua vida estava em perigo, Carlinhos decidiu fugir na primeira oportunidade. 2 dias depois, quando foi designado para mais um transporte, ele desviou da rota planejada e tentou alcançar uma comunidade onde pudesse pedir ajuda. Mas os criminosos descobriram sua fuga rapidamente e organizaram uma caçada implacável. A perseguição durou 3 dias e 3 noites pelas águas labirínticas dos afluentes dos Solimões. Carlinhos usou todo o seu conhecimento dos rios para despistar os perseguidores, navegando por canais estreitos, escondendo-se em áreas alagadas e usando a cobertura da floresta para evitar ser avistado.
Mas os criminosos também conheciam a região e tinham embarcações mais rápidas e modernas. O confronto final aconteceu numa manhã nebulosa, quando Carlinhos foi encurralado numa ressaca do rio Japurá. Vendo que não havia escapatória, ele tentou negociar sua vida, prometendo nunca revelar o que havia visto. A resposta foram tiros que atingiram seu ombro e sua perna, derrubando-o dentro da água barrenta. Eles pensaram que eu tinha morrido, explicaria Carlinhos. Eu afundei e fiquei muito tempo embaixo d'água, até eles irem embora. Quando saí, estava sangrando muito e quase sem forças. Se não fosse a correnteza que me levou até uma praia, eu teria morrido ali mesmo. Ferido e delirando de febre, Carlinhos conseguiu alcançar a comunidade indígena que o abrigou e cuidou de seus ferimentos com medicina tradicional. Durante semanas, ele alternou entre momentos de lucidez e delírio, sempre com medo de que os criminosos o encontrassem e terminassem o serviço. A recuperação física de Carlinhos foi lenta, mas a recuperação psicológica seria muito mais complexa. Ele desenvolveu um medo patológico de embarcações desconhecidas e acordava todas as noites com pesadelos sobre a base criminosa e os homens que havia visto serem executados. A família que o havia criado na simplicidade ribeirinha agora precisaria aprender a lidar com as marcas profundas deixadas pela violência urbana que havia invadido seu mundo. A viagem de volta a Tefé foi planejada com extremo cuidado. Existia sempre a possibilidade de que os criminosos ainda estivessem procurando por Carlinhos, e sua aparição pública poderia colocar toda a família em risco. Joaquim decidiu que seria mais seguro levar Carlinhos diretamente para Manaus, onde ele poderia receber proteção policial adequada e cuidados médicos especializados. O delegado Ferreira organizou um esquema especial de proteção para Carlinhos e sua família assim que foram informados sobre o resgate. O depoimento de Carlinhos era potencialmente a chave para desmantelar toda a operação criminosa, mas também o transformava no principal alvo dos traficantes. A polícia precisava agir rapidamente para aproveitar as informações antes que a organização descobrisse que havia uma testemunha viva. As informações fornecidas por Carlinhos permitiram às autoridades identificar a localização aproximada da base de operações criminosa e começar a mapear a rede de transporte de drogas pelos rios amazônicos. Era uma operação de proporções gigantescas que envolvia dezenas de pessoas, milhões de reais e conexões internacionais com cartéis de outros países. A Operação Águas Vermelhas, como foi batizada a investigação baseada no depoimento de Carlinhos, mobilizou recursos da Polícia Federal, Polícia Civil, Força Nacional e até mesmo da Marinha do Brasil. Era necessário coordenar ações em múltiplos estados e garantir que a organização criminosa não tivesse tempo de desmontar suas operações antes da chegada das forças de segurança. O primeiro grande golpe da operação aconteceu numa madrugada de agosto de 2022, quando uma força-tarefa composta por mais de 200 homens atacou simultaneamente a base de operações identificada por Carlinhos e outros pontos estratégicos ao longo da rota fluvial. A operação foi um sucesso parcial. Conseguiu apreender grandes quantidades de drogas, armas e dinheiro, além de prender dezenas de criminosos. Mas os principais líderes da organização conseguiram escapar, provavelmente avisados por informantes dentro das próprias forças de segurança. A base de operações foi encontrada exatamente como Carlinhos havia descrito, mas já estava sendo desmontada quando as autoridades chegaram. Os criminosos haviam percebido que sua operação estava comprometida e estavam se reorganizando em outros locais. As consequências da Operação Águas Vermelhas se estenderam muito além das prisões e apreensões imediatas.
A investigação revelou que o Comando Vermelho havia estabelecido uma verdadeira rede estatal paralela na região amazônica, controlando rotas comerciais, cobrando impostos de embarcações que transitavam pelos rios e até mesmo oferecendo serviços de segurança para comunidades isoladas. A organização havia se aproveitado da ausência histórica do Estado na região para criar seu próprio sistema de poder, recrutando jovens das comunidades ribeirinhas, corrompendo autoridades locais e estabelecendo um controle territorial que ia muito além do simples tráfico de drogas. Era um processo de criminalização social que ameaçava toda a estrutura social da Amazônia ribeirinha. Para Carlinhos e sua família, os meses seguintes foram de reconstrução lenta e dolorosa. Eles receberam proteção policial e foram realocados para uma cidade distante, onde poderiam começar uma nova vida longe dos perigos da região onde tudo havia acontecido. Carlinhos nunca mais voltou a trabalhar como piloteiro. O trauma havia sido profundo demais para que ele conseguisse enfrentar novamente as águas que quase se tornaram sua sepultura. Maria das Graças tornou-se uma defensora incansável de outras famílias que haviam perdido entes queridos em circunstâncias similares. Ela organizou um grupo de apoio que ajudava famílias a procurar parentes desaparecidos e pressionava as autoridades por investigações mais efetivas. Seu trabalho ajudou a localizar outros piloteiros que haviam sido dados como mortos, mas estavam escondidos em comunidades remotas, com medo de retornar para casa. O impacto da história de Carlinhos ecoou muito além de sua família imediata. Sua sobrevivência e testemunho inspiraram outros trabalhadores ribeirinhos a denunciar atividades suspeitas e colaborar com as autoridades na identificação de operações criminosas. Pela primeira vez em anos, as comunidades ribeirinhas começaram a se sentir empoderadas para resistir à pressão dos grupos criminosos. A investigação continuou mesmo após a operação inicial, com as autoridades seguindo as pistas deixadas pela rede criminosa desmantelada. Novas bases de operação foram descobertas e atacadas. Novos criminosos foram presos e a rota amazônica do Comando Vermelho foi severamente prejudicada. Embora não tenha sido completamente eliminada, a organização foi forçada a repensar suas estratégias e buscar rotas alternativas menos eficientes. 2 anos depois do desaparecimento inicial, Carlinhos finalmente conseguiu retornar à sua região natal para visitar a família e amigos. A comunidade o recebeu como um herói, alguém que havia enfrentado o mal e sobrevivido para contar a história. Sua experiência se tornou um símbolo da resistência das comunidades ribeirinhas contra a violência do crime organizado. Durante a visita, Carlinhos fez questão de agradecer pessoalmente todas as pessoas que haviam ajudado em seu resgate e recuperação. Dona Raimunda, que havia percebido que algo estava errado no dia de seu desaparecimento, recebeu um abraço emocionado. Padre Antônio, que havia organizado a rede de informações que levou à sua localização, foi reconhecido como um anjo da guarda. Joaquim, que havia financiado a expedição de resgate, tornou-se quase um segundo pai para toda a família. A história de Carlinhos também mudou a perspectiva das autoridades sobre o crime organizado na Amazônia. Pela primeira vez, ficou claro que os grupos criminosos não eram apenas visitantes ocasionais da região, mas haviam estabelecido estruturas permanentes que ameaçavam a própria identidade cultural das comunidades ribeirinhas. Isso levou à criação de programas especiais de policiamento fluvial e proteção das populações tradicionais. O rio Solimões continua correndo com suas águas barrentas, carregadas de sedimentos andinos, aparentemente inalterado pelos dramas humanos que testemunhou. Mas para aqueles que conhecem sua história,
Cada curva, cada ilha, cada comunidade às suas margens carrega agora uma memória diferente. As águas que antes representavam apenas vida, transporte e sustento, agora também simbolizam perigo, coragem e a capacidade humana de sobreviver aos piores pesadelos. A lição mais importante da experiência de Carlinhos talvez seja que mesmo nas situações mais desesperadoras, quando tudo parece perdido e a morte parece certa, sempre existe uma possibilidade de salvação. Às vezes, essa salvação vem através da coragem individual, às vezes, através da solidariedade comunitária e, às vezes, através da intervenção de estranhos que decidem fazer a diferença na vida de outros seres humanos. Para as autoridades, a história de Carlinhos demonstrou a importância de manter canais de comunicação abertos com as comunidades locais e de valorizar o conhecimento tradicional sobre os rios e a floresta. Os ribeirinhos não são apenas vítimas potenciais do crime organizado, são também os maiores conhecedores da região e, portanto, os aliados mais valiosos na luta contra as organizações criminosas. A operação criminosa, desmantelada pelas investigações baseadas no testemunho de Carlinhos, havia movimentado milhões de reais mensalmente e estabelecido conexões com cartéis internacionais. Sua destruição representou um golpe significativo no tráfico de drogas que USA a Amazônia como corredor de escoamento. Embora outras organizações provavelmente tenham tentado ocupar o vácuo deixado, a operação demonstrou que é possível combater efetivamente o crime organizado na região quando há vontade política e recursos adequados. A família de Carlinhos encontrou uma nova estabilidade em sua vida longe dos rios, que quase se tornaram a sepultura do pai de família. Os filhos cresceram ouvindo a história de coragem de seu pai, que se tornou para eles um exemplo de que é possível enfrentar o mal e sobreviver. Maria das Graças continuou seu trabalho de apoio a outras famílias, transformando sua dor pessoal em força coletiva para toda a comunidade. O trabalho desenvolvido por Maria das Graças ajudou a localizar mais de 20 pessoas que haviam desaparecido em circunstâncias similares ao longo dos anos. Nem todas estavam vivas, mas para as famílias que puderam finalmente sepultar seus mortos ou reencontrar seus entes queridos, o trabalho dela representou a diferença entre o desespero eterno e a possibilidade de seguir em frente com suas vidas. A comunidade indígena que havia abrigado e cuidado de Carlinhos durante sua recuperação recebeu apoio especial do governo estadual como reconhecimento por sua humanidade e solidariedade. Novos postos de saúde foram construídos na região, professores foram enviados para melhorar a educação local e projetos de desenvolvimento sustentável foram implementados para garantir que a comunidade pudesse manter sua cultura tradicional enquanto se beneficiava de melhorias em sua qualidade de vida. A história de Carlinhos se tornou parte do folclore local, contada e recontada nos portos, mercados e reuniões familiares ao longo dos rios amazônicos. Cada narração adicionava novos detalhes, novas interpretações, novos significados. Para alguns, era uma história sobre a coragem individual. Para outros, sobre a importância da solidariedade comunitária. Para outros ainda, sobre a necessidade de resistir às pressões do crime organizado. Os rios, Solimões e Amazonas continuam sendo artérias vitais da região amazônica, transportando pessoas, mercadorias e sonhos ao longo de seus milhares de quilômetros de extensão. Mas agora também carregam a memória de Carlinhos e de todos aqueles que enfrentaram perigos inimagináveis em suas águas. É uma memória que serve tanto
como alerta sobre os perigos que espreitam nas sombras, quanto como inspiração sobre a capacidade humana de superar as adversidades mais extremas. A investigação iniciada pelo desaparecimento de Carlinhos continuou produzindo resultados anos depois. Novas operações foram realizadas, novos criminosos foram presos, novas rotas de tráfico foram descobertas e interrompidas. O trabalho paciente das autoridades, alimentado pelo testemunho corajoso de Carlinhos e apoiado pela colaboração das comunidades locais, havia criado uma rede de resistência ao crime organizado que se mostrou mais efetiva do que qualquer operação policial isolada. Para Carlinhos, o retorno à normalidade foi um processo longo e complexo. As cicatrizes físicas cicatrizaram com o tempo, mas as cicatrizes emocionais exigiram anos de cuidado e apoio familiar. Ele nunca voltou a ser exatamente o mesmo homem que havia partido naquela manhã de março, mas se tornou algo diferente. Alguém que havia olhado nos olhos do mal e decidido lutar por sua vida e pela vida de sua família. A experiência transformou Carlinhos em um defensor incansável da segurança nas comunidades ribeirinhas. Ele passou a trabalhar com organizações não governamentais e órgãos governamentais para desenvolver programas de prevenção ao crime e apoio às vítimas da violência. Seu conhecimento íntimo dos métodos usados pelos criminosos e sua credibilidade junto às comunidades locais fizeram dele uma peça fundamental nos esforços de pacificação da região. O legado da história de Carlinhos talvez seja mais profundo do que as operações policiais que ela inspirou ou as vidas que ajudou a salvar. Sua experiência demonstrou que mesmo nos lugares mais remotos e aparentemente esquecidos do Brasil, existem pessoas dispostas a arriscar tudo pela justiça, pela família e pela comunidade. É uma lição sobre a força do espírito humano que ressoa muito além das águas amazônicas, onde tudo começou. Anos depois, quando Carlinhos olha para o rio Solimões de uma distância segura, ele vê não apenas as águas que quase o mataram, mas também as águas que o salvaram, que o trouxeram de volta à família e que continuam a ser o caminho de milhões de pessoas honestas que dependem dos rios para sua sobrevivência. É uma visão que carrega tanto dor quanto esperança, tanto medo quanto coragem, tanto perda quanto recuperação. A história de Carlinhos dos Santos permanece como um testemunho de que, mesmo nos momentos mais escuros, quando tudo parece perdido e a morte parece inevitável, sempre existe uma possibilidade de redenção. Seja através da coragem individual, da solidariedade familiar, do apoio comunitário ou da intervenção de estranhos generosos, sempre há uma chance de que as águas turbulentas da vida eventualmente nos levem de volta para casa.